Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho hoje está em Mateus, capítulo 9, dos versículos 14 ao 17. E essa perícope aqui é chamada assim, Jesus e o jejum. Diz aqui que os discípulos de João Batista foram até Jesus e perguntaram por que eles próprios e os fariseus faziam jejum, mas os discípulos de Jesus não jejuavam. E Jesus dá uma resposta aqui interessante, né? Jesus respondeu: Vocês acham que os convidados de um casamento podem estar tristes enquanto o noivo está com eles? É claro que não. Vai chegar ao tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles vão jejuar. Ninguém usa um retalho de pano novo para remendar uma roupa velha, pois o remendo novo encolhe e rasga a roupa velha, aumentando o buraco. E aí ele cita também um outro exemplo que eu não vou ler para não ficar comprido, sobre o vinho novo no odre, ou no odre, né? Tem gente que fala odre, velho. Odre é um recipiente que as pessoas antigamente usavam, de couro, para carregar o vinho dentro, né? Como se fosse um cantil. E ele, quando estava velho, a acidez do vinho novo, né, fazia com que esse odre de couro se rachasse e o vinho vazasse, né, pelas fendas que se abriam, pelas rachaduras que se abriam. E o que Jesus está querendo dizer aqui, né? Olha, agora eu estou aqui, em vida. A palavra, né, o Deus está encarnado aqui. O verbo está feito carne. A palavra ganhou movimento, ação. E está aqui no meio de vocês. Então, vocês não devem buscar a Deus por meio de jejum o jejum aqui está incluído, né, dentro de ações de mortificações, porque o Deus está aqui com vocês. Agora é momento de conviver com Ele, aprender e frutificar e levar essa mensagem desse Deus aos outros. Então Jesus explica, através desses exemplos aqui, isso, né? E também esses exemplos nos mostram o seguinte: não adianta você não se purificar internamente, você deixar que Cristo mude a sua vida e continuar tomando essas ações de mortificação. Ou seja, não adianta eu fazer o jejum por fazer se eu não der espaço para que Jesus mude minha vida internamente. Porque o jejum ele é da ordem exterior, né? É como nós tratamos nos últimos dias aí sobre, aqui nos evangelhos também, né? Sobre os legalistas, os moralistas que ficam olhando para os pecados externos e esquecem que os piores são os internos, né? Internamente a pessoa está tomada de pecados que não tomam forma propriamente, né? Está tomada pelo ódio, mas o ódio em si ele não é nada, né? Ele se transmuta através de uma ação, ele se transforma em uma ação depois, né? A ira, o ódio, o orgulho, a luxúria. Está tomado disso e está apontando, olhando para os outros que têm os seus pecados externos. Às vezes algum problema com algum vício, ou algum ato que simplesmente aquele moralista ali julga que, nossa, é o pior pecado do mundo. E a mesma coisa acontece com as obras da mortificação, as obras de mortificação. Não adianta eu jejuar e mostrar para os outros que eu estou jejuando, como inclusive os fariseus faziam, né? Fazer orações, falar em línguas, ter manifestações aí místicas, né? Mas por dentro, ainda permitir que as piores expressões da natureza humana se manifestem, né? Como inveja, por exemplo, orgulho, etc. Então, o jejum por si só, ele não é suficiente para nada. Ele não é um fim em si mesmo. Nós nos mortificamos para que a nossa carne ela não seja alimentada, né? O nosso prazer ali carnal com a comida, ele não seja alimentado e nós possamos nos concentrar espiritualmente em Jesus, possamos ouvir sua voz melhor. E aqui Jesus está querendo justamente dizer isso, né, no primeiro momento. Olha, eu estou aqui falando a vocês, vocês me tocam, vocês me veem, então estou aqui. Vai haver um momento em que eu não estarei. Aí sim vocês vão precisar me sentir transcendentalmente. E o jejum poderá ser um meio para isso, poderá ajudar nisso, né? E numa outra aplicação aqui também, é assim, olha, não adianta vocês serem religiosos
que fazem jejuns, que falam em línguas, aí eu estou trazendo para o nosso cotidiano, né? Que tem aí diversas expressões que as pessoas olham e falam, nossa, olha como aquilo ali é um bom cristão, fulano ali, ó, ele faz jejum, ele sobe um monte, ele faz vigília. Isso tudo são questões religiosas. Eu tenho que viver Cristo dentro de mim. Eu tenho que permitir que Ele haja. Essas ações não são um fim em si mesmo. Não são um fim em si mesmas, né? Então as pessoas tomam por um bom praticante, um bom cristão, né? Um bom praticante da religião, digamos assim, um bom cristão, as pessoas que fazem essas coisas. Só que o crente verdadeiramente piedoso, ele não está apegado a essas coisas, apegado a essas expressões externas de religiosidade. Ele está apegado em Deus dentro dele, Cristo vive dentro dele. E ele faz ou não as coisas direcionado pelo Espírito Santo. Ele vive Jesus, ele serve na igreja, ele ajuda na igreja, ele evangeliza, ele vive Cristo. Ele é uma expressão de Cristo ali onde ele está, quer seja na igreja, na família, no trabalho, na escola, etc, etc, etc. Né? Não por expressões externas, que os moralistas vão dizer que não. Você é uma expressão de Cristo, né? Você é um imitador de Cristo quando você fala não para o mundo. O mundo te oferece a balada, a festa, não sei o que, e você diz não porque eu sou crente. Não. É viver Cristo de uma maneira que as pessoas enxerguem Ele por meio de você. Não é o seu ato externo. É aquilo que você é. É bem diferente. E aqui o jejum é a mesma coisa. Para esses homens aqui, que conversam com Jesus, e para muitos dos cristãos, o jejum, a vigília, a oração em grupo, o culto de oração, tudo isso são expressões religiosas, é religiosidade. A pessoa faz, porque não, eu sou crente, eu preciso buscar mais Deus. Então eu vou no culto da busca do Espírito Santo, eu vou subir um monte, eu vou fazer jejuns. Não é isso. É viver Cristo. É diferente. E quando você vive Cristo, você até faz o jejum sim. Né? Eu gravei uma aula na última semana sobre isso. Tá no nosso YouTube aqui também, depois você pode pegar aí a aula número 3 sobre oração. Nós começamos falando sobre jejum. Né? Oração, jejum e batalha espiritual são os temas da aula. Só que você faz o jejum com uma outra mentalidade. Você faz para mortificar a sua carne e buscar ouvir Cristo e viver mais Cristo e sentir um pouco da dor que ele sentiu quando ele pagou os seus pecados na cruz. É uma expressão de amor, não é uma expressão de religiosidade. Então, que nós possamos aqui reacender essa chama do jejum da maneira correta. Né? Que essas palavras que Jesus falou para esses homens aqui sejam realidade. Procure primeiro não ser uma roupa velha com um remendo novo. Procure que Jesus de fato habite em você e te transforme e te leve a ser parecido com Ele. E busque ser parecido com Cristo, servindo na sua igreja, fazendo as coisas pelo reino de Deus, né? Levando a mensagem dele adiante, não por expressões externas, mas por aquilo que você é de fato. E aí sim, quando você fizer o jejum, você fará de maneira como Jesus quer, pelo motivo certo, pelas razões corretas. Enfim, isso é um tema bem extenso, né? A gente não pode alongar muito aqui. Mas que isso aqui seja uma realidade para nós hoje. Que nós peçamos, né? Peça a Deus que Ele te instrua, te guie em tudo, inclusive no momento de fazer uma mortificação, como é o jejum, de maneira correta, que o agrade de fato, e não puramente religiosa. Deus abençoe você. Até amanhã.